eu vou falar de manobra eletrofisiológica. Eu procurei fazer uma revisão assim do que a gente mais frequentemente usa dentro do laboratório e chamar atenção para alguns casos que a gente teve no passado e que as manobras assim foram muito importantes para dar o diagnóstico. Então, na primeira parte da aula, eu vou fazer uma revisão de como fazer o diagnóstico das taquicardias com QRS estreito e como fazer o diagnóstico, eventualmente, de uma taquicardia de QRS largo no laboratório de eletrofisiologia. E o que basicamente, a gente faz, que a maioria das vezes, só observar o traçado já é o suficiente para dar o diagnóstico. Mas muitas vezes você precisa de uma manobra para confirmar aquilo que você está vendo. E todas essas manobras que a gente tem disponível na literatura, na verdade, assim, quando você olha quem está observando o mecanismo, o fenômeno eletrofisiológico, você tem duas possibilidades dentro do laboratório. Ou você tem um fenômeno de reentrada aqui em A, ou você tem uma atividade focal. Se é um mecanismo automático, atividade deflagrada, para quem vai lançar a mão de uma manobra, isso não é importante. O importante é você saber se você tem uma macro reentrada ou uma ativação focal. Porque todas as manobras que a gente faz, basicamente, a gente está tentando interferir com esse tipo de circuito. Então, em A, o que a gente tem aqui? Quando a gente libera um extra-estímulo, quando a gente encarrilha, a gente está, na verdade, interferindo com um gap excitável. E esse gap excitável, na prática, ele depende do comprimento de onda e como que ele interage com o circuito que a taquicardia passa por ele. Esse comprimento de onda, ele depende do período refratário e da velocidade de condução do pulso elétrico. O período refratário e a velocidade de condução, eles podem ser afetados por várias variáveis. Mas o mais importante é que quando você entra dentro desse circuito aqui, dentro de uma reentrada, você tem fusão e você tem o reset da taquicardia. Isso que caracteriza, dentro do laboratório de eletrofisiologia, um circuito reentrante. Por outro lado, quando você tem uma atividade focal automática, você pode até resetar quando você faz um overdrive, mas é impossível, dentro de uma atividade focal, você ter a fusão e o reset ao mesmo tempo. Essa é a diferença básica. Dentro do laboratório, que a gente mais frequentemente encontra, e nessas proporções, é taquicardia por reentrada nodal, a taquicardia atrioventricular, ou as taquicardias atriais automáticas. No entanto, a gente vai ver, numa segunda parte da aula, que a gente pode ter formas extremamente complexas em que você lançar a mão para conseguir dar o diagnóstico de manobras é fundamental, como, por exemplo, as taquicardias atrifasciculares, as taquicardias fascículo-ventriculares ou mesmo as taquicardias nódulo-ventriculares e nódulo-fasciculares, que são extremamente raras. Então, dentro de uma abordagem diagnóstica, é importante você sistematizar qual a manobra que você vai utilizar diante de uma situação clínica, porque senão você acaba se perdendo no exame, ou seja, você tem um traçado e você usa uma manobra que não é para aquela determinada condição clínica e você não consegue concluir o que está acontecendo. Por que é importante concluir? Porque você quer, seja uma macro reentrada ou uma arritmia focal, você quer queimar a menor área de tecido responsável por sustentar aquela taquicardia. Então, dentro de uma abordagem diagnóstica, você vai avaliar dentro de uma arritmia supraventricular como é a condução anterógrada durante a estimulação atrial, como é a condução retrógrada, quais as manobras que você pode realizar em ritmo sinusal, as manobras que você pode realizar durante a taquicardia, e prestar atenção nas zonas de transição, que muitas vezes é ela que vai te dar o diagnóstico. Então, tem esse trabalho antigo, que ele mostra alguns achados importantes, que você pode lançar a mão deles. Em ritmo sinusal, por exemplo, se você tem um paciente que tem uma pré-excitação ventricular manifesta, a chance da arritmia dele é de 86%, mas a gente sabe que muitas vezes os pacientes podem ter mais de um mecanismo de taquicardia, daí a importância de você testar. Eles podem ter taquicardia por reentrada nodal associada. Quando você tem um bloqueio ventrículo-atrial num ciclo muito longo, a chance de você ter uma taquicardia
atrioventricular, por exemplo, ela é extremamente baixa, mas você tem que lembrar que quando você observa isso, é importante você dar isoprel e ver se eventualmente você tem uma taquicardia que depende de catecolamina. E quando você, por exemplo, identifica a fisiologia de dupla via nodal, é muito provável que o diagnóstico seja de taquicardia por reentrada nodal, mas isso não é 100%. Então, com relação à condução anterógrada, definir se o paciente tem dupla via nodal, observar se existe um AH descontínuo ou um salto que é superior a 50 milissegundos. Quando você estimula, eventualmente você pode tornar aparente uma pré-excitação que não era manifesta em ritmo sinusal. Lembrar que isso é mais frequente quando você estimula perto da via acessória. Então, se você, por exemplo, tem um achado, uma taquicardia clínica, que você tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, é importante e você não consegue induzir, você estimula no seio distal, estimula nas porções mais próximas do anel mitral lateral. Se você tem uma taquicardia, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, você estimula na parede livre do átrio direito. Quando você tem morfologia de bloqueio de ramo direito, você estimula a parede livre do átrio esquerdo. E quando o início e o término da ataque supra depende de um H crítico, desenvolvimento de bloqueio de ramo ou perda da condução por via acessória. Quer dizer, há 20 anos atrás, essas manobras, a maioria delas não era descrita. Então, o que se fazia para tentar confirmar o diagnóstico é ver se aquilo era reprodutível. Se, por exemplo, aquilo dependia de um aumento de AH crítico para induzir a taquicardia. E um aspecto importante é que quando a condução ventriculoatrial está ausente, a dependência do nó para iniciar uma taquicardia pode ser a única pista para diferenciar, por exemplo, uma taquicardia por reentrada nodal de uma TA, porque você não vai conseguir lançar a mão das manobras que utilizam estimulação ventricular. Esse gráfico é antigo, mas ele é interessante para lembrar que a fisiologia de dupla via nodal, na medida que você aumenta a frequência de estimulação atrial, chega a um ponto em que você tem um salto do aumento do intervalo AH. Esse aumento do intervalo AH, que é súbito, em torno pelo menos 50 milissegundos, é o que define o período refratário da via rápida. Então, quando você tem o salto, na verdade, o que você está vendo é que você chegou no período refratário da via rápida, e isso é o que define a condução a partir desse ponto pela via lenta. Outra evidência de que existe uma fisiologia de dupla via nodal é quando você está estimulando o átrio e você tem um intervalo PR maior do que o RR. Essa descontinuidade do intervalo PR, quer dizer, o estímulo QRS se tornando maior do que o RR é um achado que você tem dupla via nodal, e o início dependente de um AH crítico também sugere esse diagnóstico. Aqui é o mecanismo clássico que a gente tem de indução de taquicardia por reentrada nodal. Você está fazendo uma estimulação atrial, desce pela via rápida, que você tem o salto, e o econodal com uma reentrada e um VA de zero. Isso aqui é o mais comum que a gente vê dentro do laboratório de eletrofisiologia. Eventualmente, você pode ter situações como essa, né? Quer dizer, o paciente chega no pronto-socorro com uma taquicardia de QRS largo, às vezes o diagnóstico não pode ser tão, não parece ser tão simples, mas dentro do laboratório ele é mais simples. A gente vai ver mais para frente o significado disso, mas, por exemplo, quando você termina de estimular, você tem uma resposta VAV, antecedido por um RIS, aqui nesse catéter. E a gente vê que a gente tem um ciclo longo, curto. Isso aqui é o que provavelmente favoreceu o surgimento do bloqueio de ramo direito. E quando você está com essa taquicardia, esse VA de zero, é óbvio, aquela situação que você não precisa fazer manobra para confirmar isso, você pode ir direto para a ablação. Mas muitas vezes você faz a ablação e o paciente ele continua induzindo uma taquicardia com VA de zero. E você já não sabe mais, principalmente depois que você dá isoprel, em alguns momentos aquilo lá é a TRN ou se eventualmente é um ritmo juncional, que é muito comum e pode ocorrer mais frequentemente em faixa etária mais baixa, por exemplo, criança. Então é importante lembrar desse mecanismo. Quer dizer, quando você tem um ritmo juncional, é aquilo que a gente falou no começo, é um ritmo focal, não tem gap excitável. Então, uma vez que você estimula o átrio, o que você está fazendo é um overdrive. E quando você interrompe essa estimulação, a sua resposta é AH, como nasce na junção, vem outro H e retorna com átrio. Quando você tem uma taquicardia por reentrada nodal,
Quer dizer, o circuito está girando no nó AV. E quando você está estimulando o átrio, você está continuamente entrando no circuito e bloqueando, tendo fusão na via rápida e descendo pela via lenta. Assim que você interrompe a estimulação, você desce pela via lenta e sobe pela via rápida. Então, a resposta é AHA. Como é que funciona isso aí na prática? Muito bem, por exemplo, você tem uma taquicardia, paciente com VA de 0, você quer afastar um ritmo juncional. As possibilidades diagnósticas aqui é TRN, uma TA, mas você pode encarrilhar o ventrículo para afastar a TA, ou ritmo juncional, que você pode ter a dúvida nessas situações que eu falei. Então, o ciclo é de 300 milissegundos. Você dá um extra estímulo atrial com o RIS refratário. Na sequência, você afasta o RIS seguinte. Qualquer qualquer atraso no RIS ou antecipação desse RIS, ele vai sugerir que você está diante de uma taquicardia por reentrada nodal comum. Um outro achado, por exemplo, esse paciente aqui, esse cateter está dentro do seio coronário, ele tem um VA de 0. Você dá um extra estímulo atrial precoce, fora do RIS refratário, e antecipa o RIS dentro do mesmo ciclo. O que significa? Isso não é uma reentrada, isso é um ritmo focal. Então, isso aqui é um ritmo juncional. Você pode também encarrilhar o átrio, e você ter um padrão de resposta A, H, H, A. Por que isso? Porque isso aqui é um ritmo automático, é um ritmo focal. Por outro lado, se você está diante de uma taquicardia por reentrada nodal e dá um extra estímulo atrial precoce, a taquicardia pode acontecer duas coisas. Ou a taquicardia continua, ou chega um momento que ela interrompe. Por quê? Porque o seu extra estímulo atrial encontra a via rápida em período refratário. Consequentemente disso, a taquicardia se interrompe. Então, são coisas que você pode fazer para diferenciar ritmo juncional de taquicardia por reentrada nodal. Esse traçado aqui ele é interessante para lembrar algumas coisas sobre a taquicardia por reentrada nodal. Quer dizer, é uma taquicardia aqui 2:1. O diagnóstico que cabe diferencial é de uma taquicardia atrial. E se a gente observar essa taquicardia, ela tem um achado interessante. A gente tem um VA de 0 antecedido por RIS, e a gente tem aqui um RIS com átrio sem ventrículo. Ou seja, você tem uma taquicardia por reentrada nodal com bloqueio infra-RIS. Aqui, só para lembrar, no eletroperiférico, aquele sinal que é descrito como lábio, aqui não está tão típico, mas em D2 ele lembra. E quando você faz esse achado, quer dizer, o diagnóstico não é tão simples de diferenciar de TA, mas nesses casos, uma coisa que pode eventualmente ajudar é você lançar esse estímulo ventricular isolado para mudar a refratariedade do ramo direito e transformar numa taquicardia por condução 1:1. Aqui é uma outra indução, também de taquicardia por reentrada nodal, mas é diferente daquela. O que tem de diferente? Na verdade, quando a gente olha aqui, a gente vê que a gente tem um átrio sem um RIS. Ou seja, você está bloqueando no nó, diferente de bloquear infrarriciano. Isso aí mostra para a gente aquilo que é descrito na teoria, que a taquicardia por reentrada nodal, não imagino que seja em todos os pacientes, mas que ela tem um bloqueio, que pode ocorrer na via final comum superior e na via final comum inferior. E isso pode justificar situações como essa. O traçado aqui não ficou tão bonito. Esse caso aqui também é do INCOR, de alguns anos atrás, que está sendo feita uma estimulação atrial, e, de repente, quando a gente dá o extraestímulo atrial, o átrio fibrila. Mas a gente observa que o intervalo H está mantido. Ou seja, você tem uma taquicardia por reentrada nodal, e que você observa que o átrio está em FA, ou seja, você não precisa do tecido atrial para sustentar essa taquicardia. Tá todo mundo ouvindo aí? Pode seguir, Morra, tá perfeito. Ok, beleza. E com relação à condução retrógrada? Se ela é ausente, a via acessória ela é improvável, mas ela não é impossível. Por quê? Porque você pode ter uma via que depende de catecolamina. Não só uma condução retrógrada, como uma condução anterógrada. Por exemplo, semana passada o Rodrigo mostrou um caso de uma RAI que ele dependia de catecolamina. Quer dizer,
É aquilo de ser, às vezes, objetivo. Você tem um paciente com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, não está conseguindo de jeito nenhum e estimula o ato direito alto, que você tem que fazer as coisas direcionadas para aquilo que você tem inicialmente. Concêntrica, a condução nodal é mais provável. Vias acessórias septais são possíveis, mas isso não exclui via acessória lateral e via acessória de condução lenta não necessariamente. Se a ativação é excêntrica, é provável que seja uma via acessória. No entanto, a gente tem que lembrar, a gente viu naquela aula de taquicardia por reentrada nodal, eu só não coloquei aqui também, porque senão ia ficar muito longo, tem muito slide de aula, que a ativação proximal do seio coronário, eventualmente, ela pode ter extensão da via lenta mais para a esquerda. Então, você pode ter um padrão que não seja assim concêntrico, pode ser excêntrico, principalmente nas vias acessórias, nas taquicardias por reentrada nodal, taquicardia por reentrada nodal incomum, que o seio coronário, o átrio do seio acaba vindo antes do RIS. E aí, nesse sentido, quando você tem essa situação, o mais importante para o eletrofisiologista é afastar uma via acessória septal. Se é lenta, se é incomum, esses conceitos são importantes, mas você tem que afastar uma via acessória septal, porque é isso que vai mudar a sua estratégia de ablação. E quando ocorrer mudança do intervalo VA ou na sequência de ativação atrial, você pode inferir, eventualmente, que esse paciente pode ter mais do que uma via acessória. Na TRN, essa ativação ela pode mudar, mas é discreto, e isso ocorre mais frequentemente se o paciente tiver múltiplas vias. O intervalo VA ele aumenta porque aumenta o intervalo VH. O que isso significa? Você pode ter um bloqueio de ramo direito retrógrado sem mudar a sequência de ativação. A gente vai ver um exemplo disso, fica mais fácil de entender. Então, aqui a gente está fazendo uma estimulação ventricular e a pergunta é se esse achado, quer dizer, você está estimulando uma frequência lenta, em torno de 700 batimentos por minuto. Você vê que esse primeiro batimento aqui tem uma condução VA, o segundo não conduz, o terceiro é sinusal, e o quarto, o último batimento aqui, a gente vê que ocorre uma mudança na sequência de ativação atrial. Então, você vê que esse achado, o fato de estar, eventualmente, em alguns momentos não conduzindo, não exclui uma via acessória, porque o que a gente está vendo nesse último batimento aqui é fusão do QRS. E, eventualmente, se você der isoprel para esse paciente, você pode ver que aquela via que tinha uma condução não tão boa, sobre a infusão de isoprel, você pode passar a ter uma condução VA 1:1 e revelar uma via acessória esquerda. Um outro achado que a gente pode observar quando está estimulando o ventrículo é isso aqui, que é o bloqueio de ramo direito retrógrado. Quer dizer, quando você está estimulando o ramo direito, eventualmente, a maioria das vezes, o seu catéter do RIS, você nem vê o RIS. Aqui ele aponta uma seta, mas na prática a gente não vê isso aqui. Mas muitas vezes isso aqui a gente vê, quer dizer, quando você bloqueia, chega no período refratário retrógrado do ramo direito, faz condução transeptal e sobe pelo esquerdo, aí você tira o RIS do QRS, porque você retarda a condução. E você vê que aqui você atrasa o RIS e atrasa o átrio. Isso aqui é uma resposta nodal. Mas tem uma outra condição em que você bloqueia o ramo direito retrógrado, você atrasa o RIS, mas não atrasa o átrio. Isso aqui confirma que você tem uma via acessória septal, ou seja, a sua condução retrógrada para o átrio não é via sistema RIS-Purkinje, ela é extranodal, porque você bloqueia o ramo direito retrógrado, mas o intervalo VA permanece fixo. Portanto, você confirma a existência de uma via acessória septal. Aqui, por exemplo, quer dizer, você tem um catéter no átrio direito, um catéter no RIS e um catéter no seio coronário de proximal para distal. Você vê aqui, que você vê esse aglomerado aqui, onde está apontando a setinha vermelha, como se tivesse o RIS, né? À medida que você dá um extra estímulo até que você chega no período refratário e consegue visualizar o RIS, você retarda o RIS, porque você tem condução transeptal, você atrasa também o átrio, com a mesma sequência de ativação atrial. Portanto, você afasta uma via acessória e esse tipo de resposta é nodal. Lembrar que algumas situações como essa aqui, que você está estimulando o ventrículo, tem catéter no átrio direito alto e a sequência de ativação do seio proximal para distal, muitas vezes, mesmo você estimulando continuamente, você não vê uma via acessória, mas quando você dá extra estímulo, dependendo do período refratário da via, você pode ver esse tipo de condição, quer dizer, você tem uma via que ela não é manifesta o tempo todo,
mas quando você dá extra estímulo, você vê que ela está conduzindo. E nesses casos, muitas vezes, isso acontece que você está longe da via. Então, ou você posiciona o catéter no ramo distal do seio coronário para estimular pelo ventrículo esquerdo, ou você, eventualmente, põe um outro catéter dentro do VE para você conseguir ver essa condução com mais facilidade. Isso aqui eu só não vou estender, mas é a ativação mais esquerda da TRN, quer dizer, a TRN atípica. Você pode ter ativação atrial mais precoce nos primeiros centímetros do seio coronário. E como a gente já falou lá naquela aula de TRN, o que define a atipia, ser atípica ou ser típica, não é o tempo de condução, mas é a ativação mais precoce no seio coronário. Quer dizer, quando você tem ativação mais precoce no seio coronário do que no átrio do RIS, isso é uma TRN atípica, e típica é quando você tem ativação mais precoce no átrio do RIS. Esses trabalhos eles são antigos, mas eles são importantes. Quer dizer, quando você vai fazer o diagnóstico diferencial, fazer estimulação diferencial do ventrículo direito e ver, eventualmente, quando você estimula na base do coração ou na ponta do coração, o que é esperado, né? Você estimulando com uma saída não tão alta para não capturar o sistema de condução, se você está estimulando na base, o estímulo elétrico, quer dizer, ele tem que sair da base do coração e até a ponta e retornar. Tá? Então, o tempo da base até a ponta do coração, ele vai ser maior para ativar o átrio do que quando você estimula na ponta, exceto se você tiver uma via acessória. E essa diferença, em geral, quando ela é maior que 10 milissegundos, pode confirmar que você tem uma via acessória. Uma outra manobra que ela tem assim um valor semelhante, eu diria, mas que ela é mais fácil de fazer, porque quando você faz o índice ápico basal, aí depende, às vezes você pode ter captura do RIS ou de alguma outra estrutura do sistema de condução e não perceber. Então, o que eu acho mais fácil fazer para essas vias acessórias septais é fazer estimulação rissiana. Qual que é a técnica? Você coloca o catéter, o mapeador, ou seja qual for, na região onde você identificar o maior RIS, tomando cuidado para não pegar um átrio muito grande, porque se você tiver captura atrial, você invalida a sua manobra. Quais são os valores, né? Quando você está capturando o sistema de condução, estimulando a partir do seio coronário, que é o que a gente faz, se isso aqui é menor do que 60, você está tendo uma captura atrial. Como é que você afasta? Que você tem certeza que você não está tendo captura atrial. Quando o seu estímulo até o átrio for maior que 90 milissegundos. Eu coloquei mais 60 e 90, que é o que a gente usa na prática, a gente não usa catéter no átrio. Então, aqui é um exemplo de resposta nodal, quer dizer, você está capturando o sistema de condução, então você tem um QRS mais estreito. Nessa condição, o intervalo S ao átrio é de 95 milissegundos. Quando você perde a captura do RIS, esse intervalo vai para 150 milissegundos. Então, isso aqui é o tipo de resposta que a gente chama de nodal. Por outro lado, se você eventualmente estimular uma energia maior, você pode ter esse outro padrão, que independente de perder a captura do RIS, como está ocorrendo aqui nos dois batimentos da direita, isso aqui é um batimento ventricular, quer dizer, seguiu pelo ventrículo até a ponta para ativar retrógrado, o intervalo entre o estímulo e o átrio, em ambas as condições, é o mesmo. Então, isso aqui é uma resposta extranodal, esse paciente tem uma via acessória. Aí aquela questão de quando que você vai usar isso? Você vai usar isso quando você desconfia de uma via acessória septal. Se o paciente tem uma via acessória lateral, você não vai perder tempo fazendo pace no RIS. Se a ativação é excêntrica, não tem sentido você fazer isso, até porque muitas vezes o seu catéter de estimulação vai estar longe da via, e aí a manobra não vai ter tanto valor. Com relação à adenosina, tem alguns achados que são interessantes, porque a gente usa bastante ela no laboratório. Bloqueio da via acessória durante a infusão de adenosina e estimulação ventricular, ela sugere a ausência da via acessória, por exemplo, depois que a gente já fez a ablação. No entanto, muitos pacientes, você faz a ablação de uma via acessória, ele tem dupla via nodal. E a condução retrógrada pela via rápida, ela não é bloqueada em até 40% dos pacientes. Então, é importante lembrar disso, que o paciente tem dupla via nodal, você queima uma via acessória lateral
uma via acessória pós-septal. E você estimula o ventrículo, dá adenosina, continua conduzindo, você acha que a via ainda está lá. Mas não é. Se o paciente tiver dupla via, eventualmente ele pode não responder. E uma outra coisa interessante é que quando você dá adenosina, você já pode inferir se esse paciente tem dupla via nodal. Por quê? Porque a sensibilidade da via lenta e da via rápida, a adenosina, ela é diferente. Ou seja, o paciente que tem dupla via nodal, paciente que não tem dupla via, né? Você dá adenosina, o PR, ele subitamente bloqueia. Já o paciente que tem dupla via é aquele paciente que ele tem um aumento do PR, que ele passa a conduzir pela via lenta, porque a sensibilidade dos dois são diferentes, fica alguns batimentos assim, depois bloqueia. Só isso aí com a adenosina já pode sugerir que o paciente tem dupla via. Algumas observações durante a taquicardia supraventricular, que são assim, importantes, que elas têm valor. Se você tem uma ativação menor do que 70, muito sugestivo você estar diante de uma taquicardia por reentrada nodal. As ativações excêntricas, em geral, elas afastam o TRN. É muito raro você ter uma TRN com ativação excêntrica e torna mais provável o diagnóstico de TAV em quase 70% das vezes. Se você termina a taquicardia com bloqueio AV, quer dizer, você está tendo AV, 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 isso aqui vai afastar a taquicardia atrial. Se você tiver aumento do intervalo VA com bloqueio de ramo, quer dizer, isso aqui é diagnóstico de um ataque cardíaco ventricular do lado que você vê o bloqueio de ramo, e assim por diante. Quer dizer, são vários achados que vão sugerir eventualmente o diagnóstico. Então, por exemplo, aqui nesse caso, alguém quer comentar esse traçado aqui? Por exemplo, você tem esse catéter, ele está no átrio direito alto, esse catéter está no RIS. O RIS aqui ele não está tão visível, mas é um HV positivo, né? A taquicardia aqui é uma taquicardia de QRS estreito e o seio está de proximal para distal. Aqui a gente tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, de repente o QRS estreita. Isso aqui é diagnóstico de alguma coisa, não? Alguém quer falar? Algum residente? Ou alguém quer comentar? Cristiano? Não, alguém comenta aí. Tá fácil de ver. Rodrigo que falou nos dois. Borges falou de TR. Lucas! Lucas, tá fácil de ver. Mas deixa para os residentes aí, né? Mas dá para ver com bloqueio de ramo direito, simplificando, né? A gente olha aqui com bloqueio de ramo direito, a gente nota que o intervalo VA é maior do que sem o bloqueio de ramo direito, né? Então, isso mostra que tem uma via acessória do lado do bloqueio, né? De onde o ramo foi bloqueado. Cadê? O Fábio tá aí? O que significa isso, Fábio? Responde aí logo. O Fábio já tá quase formado, eletrofisiologista. Fábio ou Alberto? Os dois quase formados. O que significa isso aí? É bom, se não tem a questão, não ajuda a guardar, né? Mecanismo não tem circunflexo, tá? Como bom clínico, tira o circunflexo da palavra mecanismo. Desculpa. É que é meio libanês, líbano-português. Botando a aula. Vamos lá. É uma via lateral direita, né? E aí, tem que ser o mais novo para explicar, né? O que acontece? Com o bloqueio de ramo, o VA tá maior, né? Quando perde bloqueio de ramo, o VA fica mais curto. Então tá mostrando aí que tem uma via acessória. Como o bloqueio de ramo direito, fica do mesmo lado do bloqueio, né? Uma via direita, lateral direito. Bom. Alô? Porque na hora que na hora que bloqueou o ramo direito, ele aumenta o circuito, ele começa a passar pelo ramo esquerdo, então o circuito fica maior, né? Então o VA aumenta. Tá correto, Calil, exatamente, né? BRD, o VA é maior do que com QRS estreito, então isso aqui é diagnóstico de uma via acessória lateral direita que utiliza o circuito. Sem olhar isso aqui, você já poderia ver também que o átrio direito ele é mais precoce, né? Então sugere uma via lateral direita. Dentro desse mesmo... Outro Maurício. O exemplo é ótimo, mas eu acho que vale a pena sempre, se possível, você colocar o valor dos intervalos para facilitar a análise, entendeu? Tá ok. No final da aula, eu coloquei um monte de exemplo nosso.
E aí Ou eu então coloquei exemplo todos os nosso, intervalos. né? Exemplo nosso acho que fica mais Isso. legal, porque a gente tem um monte, né? No finalzinho da aula, eu coloquei um monte dos nossos para a gente discutir mesmo. Mas sabe que só interrompendo, eu fiz o treinamento com o pessoal da Johnson, quinta e sexta, colocar a questão interação torna as pessoas mais atentas e acho que é legal, melhora a fixação no conteúdo. Acho que essa discussão é ótima. Com certeza. E nesse outro momento aqui, a mesma taquicardia, ela se interrompe quando você perde o bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo direito se desfaz e a taquicardia se interrompe. Quer explicar por quê, Calil? Você que estava falando, aí continua. Calma, pera aí que eu tenho que... Calma. Eu imagino que se o BRD gera um atraso suficiente para que o circuito se mantenha, né? Exato, exatamente. Entendi. Quando ele se desfaz, você pega o ramo direito refratário e a taquicardia se interrompe. Ele bloqueia na via rápida. Mas a questão é que esse traçado aí não dá para saber se interrompeu, né? Porque ele termina antes de vir o próximo, que pode ser por ter interrompido ou por estar só cortado. Eu acho que o Morredini criou ali a situação para o próximo batimento. Tá certo, tá certo. É o mais provável. Aqui, um outro exemplo, é mais para a gente lembrar, né, também da manobra, o prolongamento do intervalo VA com bloqueio de ramo, né? Então, aqui em V1, você tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Aqui tem um batimento que ele se interrompe, a gente vê que é uma taquicardia supraventricular, porque no catéter do RIS, o HV ele é positivo. Então, quando que a RS estreita, o intervalo VA, lembrando que a gente mede do início do QRS periférico, ele estreita. Então, você já dá o diagnóstico de uma via lateral esquerda. O mecanismo, ele é esse aqui, né, o bloqueio de ramo ipsilateral. E lembrar que isso aqui, ele é muito bom quando você tem as vias acessórias laterais, porque você aumenta o intervalo VA em mais de 35 milissegundos com bloqueio de ramo ipsilateral. Para as vias acessórias septais, póstero-septal direito, esquerdo, esses valores eles são menores e a manobra ela não é tão específica. Então, acho que na prática, isso aqui, o valor maior dela são para as vias acessórias laterais. Com relação à manobra do encarrilhamento, observar a resposta após encarrilhamento, né? O Michaud descreveu, já tem bastante tempo isso aqui, e auxilia a afastar TA, né? Então, qual que é o mecanismo, né, teoricamente? Se você tem uma taquicardia atrial que está disparando no átrio e você vai fazer um encarrilhamento ventricular, seja ela focal ou automática, você estimulando a partir do ventrículo, você suprime esse foquinho, você tem uma condução VA, VA, VA. A partir do momento que você interrompe aquela estimulação, o foquinho reassume e você tem uma resposta AV. Então, esse padrão que você encontra após encarrilhamento em taquicardia atrial é a resposta VA-AV. Esse é o princípio. Por outro lado, para as taquicardias atrioventriculares, quer dizer, você está estimulando a partir do ventrículo, e o ventrículo faz parte da taquicardia. Então, você está subindo pela via acessória e descendo pelo sistema de condução. A partir do momento que você interrompe, né, quer dizer, que você está bloqueando, está tendo fusão na alça anterógrada do circuito, você tem a condução retrógrada, então você vai ter uma resposta VAV, que é o que caracteriza tanto para a TRN, é o mesmo mecanismo, quanto para a via acessória, esse padrão de resposta que é importante saber. E um outro dado que é muito importante, quer dizer, não só o padrão de resposta, mas quais são as medidas que você pode fazer, eventualmente, para sugerir o diagnóstico. Então, você tem o PPI menos o ciclo da taquicardia. Quando ele é maior do que 115, quer dizer, leva mais tempo, isso aqui sugere uma taquicardia por reentrada nodal, ou seja, está rodando longe da onde você está estimulando. Então, quando você termina de estimular, leva mais tempo para retornar no catéter de estimulação e você tem atualmente um intervalo maior.
quando você tem uma taquicardia atrioventricular, quer dizer, está estimulando a parte do ventrículo, o ventrículo faz parte da taquicardia, é menor do que 115. Isso leva menos tempo para a frente de onda novamente registrar um potencial no seu catéter estimulador. O trabalho é antigo, mas a gente vê que tanto o SA-VA 85 milissegundos, ele discrimina muito bem entre as vias acessórias septais e as taquicardias por reentrada nodal na forma típica. Da mesma forma, o valor de 115, ele também discrimina muito bem quando a gente olha o PPI menos o ciclo da taquicardia. Então, aqui é só um exemplo, né, uma taquicardia atrioventricular septal. Você tem o PPI aqui, o ciclo de retorno em 440 e o ciclo da taquicardia aqui em torno de 190 milissegundos. Você vai fazer a conta aqui, deixa eu ver quanto vai. Aliás, desculpe, o ciclo da taquicardia em 400 milissegundos e o ciclo de retorno em 440. Então, você identificou que isso aqui é em torno de 40 milissegundos, o PPI menos o ciclo, você nem precisa avaliar mais nada. Você já sabe que é uma via acessória septal. O problema dessa manobra é que, algumas vezes, você tem um paciente que tem uma taquicardia com RP' longo. Todas essas manobras de encarrilhamento para avaliar PPI menos o ciclo, quando você tem um RP' longo, ela perde especificidade. Por exemplo, aqui você tem um paciente que ele tem um RP' bastante longo. Então, o diagnóstico aqui é um CUME, uma taquicardia por reentrada nodal incomum, ou, eventualmente, uma taquicardia atrial. E o que a gente vê? Encarrilhando, a gente tem aquele tipo de resposta que é pseudo-VAV. Então, a gente precisa das medidas para saber qual é o último batimento encarrilhado. Então, a gente sabe que isso aqui é um batimento VAV. E que o PPI menos o ciclo da taquicardia deu 280. E aí você vai pensar, bom, então isso aqui é uma taquicardia por reentrada nodal incomum. Mas isso aqui perde valor porque pode ser uma via acessória decremental. Então, nesse sentido, tem uma série de trabalhos que foram feitos na literatura para tentar fazer essa correção. Então, o que você sabe? Você pode ter decremento pelo nó. Então, você tem que corrigir eventualmente pelo ΔAH. Como é que você faz essa correção? Você pega um AH fora da onde você está encarrilhando durante a taquicardia e subtrai do primeiro AH pós-encarrilhamento. Isso aí você faz a diferença com PPI menos o ciclo e depois tira o ΔAH para corrigir o decremento do nó. Se você fizer isso, o corte não é mais 115, ele é 110. Uma outra manobra que foi feita para essas taquicardias é você fazer o pace diferencial, ou seja, o PPI menos o ciclo, na base e na ponta do coração. Quando isso aqui é maior do que 30 milissegundos, você tem um diagnóstico de uma taquicardia por reentrada nodal atípica. O problema disso aqui é que não é tão fácil de fazer, quer dizer, muitas vezes essa taquicardia você vai fazer, interrompe e tal, então você tem que ter uma condição muito reprodutível para você conseguir, por exemplo, confirmar esse pace diferencial ápico basal. Mas uma coisa que você tem que lembrar na hora que você vai lançar a mão das manobras é que se o intervalo VA ele for maior que 40% do ciclo da taquicardia, você tem que sempre lembrar que isso aqui pode ser uma via acessória com condução decremental. Então, por exemplo, aqui, liberação de extraestímulo durante uma taquicardia supraventricular. Você tem uma taquicardia regular, intervalo AA 280, você dá um extraestímulo ventricular com RIS refratário e antecipa o átrio. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer para você que você tem uma via acessória, mas não necessariamente que ela participa do circuito. Para provar isso, a gente depois tem uns exemplos nossos no final, você tem que mostrar que tem um reset da taquicardia. Isso aqui, eventualmente, você não precisa necessariamente de ter catéter dentro do coração. Por exemplo, isso aqui é uma taquicardia supraventricular que você tem uma extrasístole ventricular muito tardia. Provavelmente isso aqui é fusionado, né? E você observa que quando você vê 2 QRS, esse aqui encurta. Então, você só com esse tipo de achado, observando o eletro, eventualmente você pode dar diagnóstico de uma arritmia supraventricular mediada por uma via acessória. Então, o que você faz? Se as manobras perdem valor em taquicardia de RP' longo, tá certo? Você encarrilhar não tem tanto valor, fazer o PPI menos o ciclo não tem tanto valor, como é que você consegue dar o diagnóstico?
A melhor forma é liberar extraestímulo em risco refratário e observar após a excitação atrial. Quer dizer, se você tiver após a excitação atrial, você não só confirma que existe uma via acessória, mas você confirma também a participação dessa via acessória no circuito da taquicardia. Um outro conceito que é interessante é o conceito de zona de fusão. Por que ele é importante? Porque muitas vezes você vai fazer a manobra para você ver a resposta, se é VAAV ou VAV, e a taquicardia interrompe. Então, quando isso acontece, isso às vezes acontece toda vez que você vai tentar, esse conceito é interessante, porque de vez de você observar a saída da taquicardia, você observa o que acontece quando você está começando a taquicardia. Então, é um conceito similar à liberação de extraestímulo ventricular durante ataque supra. As zonas de transição, elas incluem complexos QRS de fusão e os primeiros QRS que são estáveis durante o encarrilhamento. Se a ativação atrial ela é modificada dentro da zona de fusão, uma via acessória está presente, você confirma a existência da via acessória, e ela não depende da resposta ao término do encarrilhamento. Então, como é que é a teoria da zona de fusão? Na verdade, você tem, teoricamente, aqui uma via acessória lateral direita, descendo pelo sistema de condução e subindo pela via acessória lateral direita. E quando você vai encarrilhar pelo ventrículo, o que a gente observa? Que você consegue entrar no circuito da taquicardia antes de chegar lá em cima. Antes de chegar dentro do átrio ventricular, você já pode interferir na atividade elétrica atrial. Eventualmente, se você tiver uma via acessória longe da onde você está estimulando, lateral esquerda, por exemplo, você também pode interferir na atividade elétrica do átrio antes de chegar no nó, com a diferença que isso aqui vai ser mais tardio. De vez de ser nos primeiros batimentos de fusão, vai ser nos últimos batimentos de fusão. Já quando você tem, por exemplo, uma taquicardia por reentrada nodal atípica ou típica, o que acontece? Você só vai conseguir interferir no ciclo atrial depois que você tiver a ativação de todo o ventrículo, ou seja, depois que você tiver a estabilização do QRS. E isso aí pode ajudar a dar o diagnóstico. Então, aqui, por exemplo, a ativação atrial encurta dentro da zona de fusão. Aqui você tem uma taquicardia supraventricular, o catéter no RIS, seio coronário de proximal para distal e ventrículo. O ciclo da taquicardia é de 340 milissegundos. Você observa que o batimento aqui F1, F2, F3 são batimentos de fusão, mas nisso aqui você já antecipou o átrio. Ou seja, durante o RIS refratário, você encurtou o ciclo AA. Então, você já confirmou que isso aqui é uma via acessória. Outras vezes, você vai encarrilhar e a taquicardia se interrompe. Por exemplo, nesse caso aqui. Você foi encarrilhar e logo no primeiro batimento aqui de fusão, a taquicardia interrompe. Ou seja, um batimento em RIS refratário sem captura ao átrio. Você confirma que existe uma via acessória e que ela participa do circuito da taquicardia. Uma outra possibilidade, por exemplo, isso aqui é uma taquicardia de RP' longo, tá certo? Então, você sempre tem que pensar que isso pode ser uma via acessória decremental. Logo no primeiro batimento de fusão, esse batimento está em RIS refratário, o que acontece com o átrio? Ele atrasa. Então, você confirma eventualmente que isso aqui seja uma via acessória e que tem condução decremental. E quando você está diante, por exemplo, de uma taquicardia por reentrada nodal atípica, o que acontece? A diferença é que você só vai mudar o ciclo de ativação atrial depois do encarrilhamento, durante o encarrilhamento, depois que você já teve a estabilização do QRS. Então, isso aí vai ajudar você, eventualmente, a diferenciar uma taquicardia por reentrada nodal atípica de uma via acessória. Via acessória, você modifica o ciclo AA durante a fusão e a taquicardia por reentrada nodal após a fusão. Por que disso? Por conta da distância que você está da estimulação. Basicamente, é isso aí. Esse exemplo aqui é só interessante falar, porque assim, na prática, às vezes, a coisa não é tão clara, né? Você não consegue saber exatamente onde é que o batimento estabilizou. Então, você dá F11, olha o QRS, olha o eletro de 12 derivações para você ter certeza a partir de quando que você teve a estabilização do QRS, porque é a partir dali que você vai definir a mudança do átrio-átrio. Com relação agora, vou fazer só alguns slides aqui, algumas considerações sobre as taquicardias de QRS largo. Quando você induz isso no laboratório, você tem essas possibilidades, que é de uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução.
uma taquicardia pré-excitada, seja uma reentrada atrioventricular antidrômica ou um feixe acessório, uma taquicardia por reentrada nodal, OTA, sendo ativada a via acessória de forma passiva, ou ainda pode ser, o que é mais comum, uma taquicardia ventricular intramuscular, dependente do sistema de condução, ou com ativação passiva do sistema de condução, que é mais rara. Então, tem algumas observações durante a taquicardia que elas podem ser utilizadas para você tentar dar o diagnóstico. Quais são elas? Né? A relação do intervalo HV em sinusal e durante a taquicardia. Por exemplo, se você induz uma taquicardia, que você suspeita que é uma taquicardia ventricular com HV positivo, e esse HV é maior do que em ritmo sinusal, certamente você está diante ou de uma taquicardia por reentrada ramo a ramo, ou uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Se o HV da taquicardia é menor do que em sinusal, aí tem algumas possibilidades. Toda vez que você tem uma taquicardia ventricular, que você está vendo o RIS, as possibilidades são ou você tem um foquinho intramiocárdico que está longe do sistema de condução, e aí você consegue ativar ele passivamente, você vê o H. Uma outra possibilidade que é rara, mas a gente tem um caso que é de reentrada interfascicular, que é uma condição que você tem, talvez seja importante isso aqui mais para quem vai fazer prova de título, etc., que às vezes cai. Você tem um HV positivo, mas esse HV ele é positivo, mas ele é menor do que sinusal. E habitualmente você tem um BRD com BDAS. E aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial com uma fascicular. E qual é a diferença? Na fascicular, o HV é negativo. Na interfascicular, o HV é positivo, menor do que o sinusal. E a interfascicular ela é mais comum em isquêmico e habitualmente ela não tem... Oi? É um movidinho? Alô? Ok. Olhar a ativação do sistema de condução. Se é uma ativação, o RIS ele é ativado anterógrado ou retrogradamente. Estimular o átrio rapidamente durante a taquicardia e observar se tem fusão manifesta ou oculta. O padrão de retorno após estimulação atrial. Estimulação atrial isolada com a junção refratária. Se você tiver término sem captura ventricular, se você tem reset da taquicardia. E a estimulação ventricular, se você consegue dissociar o átrio do ventrículo. A literatura descreve a avaliação do HA. Eu não coloquei nenhum exemplo, porque na prática eu acho que ele não consegue ver esse HA retrógrado, é bem difícil. Então, aqui um exemplo, um paciente que em ritmo sinusal tem um HV aumentado, induz uma taquicardia de QRS largo com HV positivo, e a gente vê que a ativação do ramo direito, nesse caso aqui, ela é anterógrada, ramo direito proximal, médio distal, ventrículo direito. Esse catéter aqui ele está no RIS e a gente observa que o átrio está dissociado. Então, a gente tem uma taquicardia com HV positivo com dissociação atrial. Bastante sugestivo de taquicardia ventricular. No entanto, tem um diagnóstico aqui que a gente já viu que é possível, que é o diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. Você pode ter o átrio dissociado, sim. Para confirmar esse diagnóstico, você tem que encarrilhar o ventrículo. Você encarrilha o ventrículo pela ponta do VD e você tendo um ciclo de retorno do PPI menos o ciclo da taquicardia menor do que 30 milissegundos, isso aqui é diagnóstico de uma taquicardia ventricular por reentrada ramo a ramo. Algumas coisas que são importantes é que se você olhar o eletroperiférico, você tem fusão manifesta. Embora eles sejam parecidos, eles não são iguais. Por que isso ocorre? Porque você tem algum grau de captura do próprio miocárdio, do VD, e você tem alguma fusão retrógrada no ramo direito. Então, você nunca tem fusão manifesta em TV ramo a ramo, mesmo que o PPI seja menor do que 30. A única forma de você conseguir fazer isso é se você encarrilhar essa taquicardia a partir do átrio. Se você eventualmente der isoprel para fugir do ponto de Venke, mas você pode encarrilhar uma TV ramo a ramo e ter fusão oculta. E aqui a demonstração, né, tanto da alça anterógrada, né, que é aquelas observações que a gente falou no começo, tanto da alça anterógrada quanto da alça retrógrada do circuito. Aqui é um exemplo de uma taquicardia acessória com condução decremental. A gente sempre tem que lembrar disso aqui, principalmente quando você tem paciente que tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo durante a taquicardia, a transição é tardia, o padrão RS em D3 pode sugerir isso aqui. E o que a gente vê? A gente tem um catéter no lado direito alto, um catéter no RIS,
ramo direito proximal, ramo direito distal e o seio coronário. Então, fazendo uma estimulação a partir do átrio direito alto, o que a gente tem aqui? A gente tem o átrio QRS, átrio QRS, átrio QRS. Do estímulo até o QRS, a gente está tendo um aumento progressivo, no entanto, o grau de pré-excitação está aumentando. E o que a gente vê no intracavitário? Aqui no RIS, a gente tem um átrio pequenininho, um RIS e o ventrículo. E aqui a gente está vendo o ramo direito. À medida que você estimula o átrio em frequências cardíacas maiores, né, o que define o comportamento decremental é que para uma maior velocidade, maior frequência de estimulação, você tem uma queda na velocidade de condução. É a mesma coisa do nó AV. A diferença é que você tem um nó AV acessório, em geral, na parede livre do átrio direito. E o que a gente observa aqui? O ramo direito, à medida que você está tendo a pré-excitação máxima, ele inverte a sequência de ativação. O RIS ele vai entrando dentro do QRS, você tem um aumento progressivo do AH, e o HV ele vai ficando negativo entrando para dentro do QRS. Ao mesmo tempo, o estímulo QRS aumenta progressivamente, até um ponto que a sequência inverte e a ativação ela vem do VD distal para o VD proximal. Por que isso ocorre? Né? Porque você está tendo agora a condução átrio-fascicular, né? Está entrando direto ali pelo ramo direito. E nesse tipo de taquicardia, a gente tem essa condição clínica, mapeando o anel tricuspídeo, em geral ela está na parede livre do lado direito, você pode ter esse tipo de potencial aqui, que é o potencial de Marheim. Um outro achado que sugere já uma via decremental de cara, quando você induz isso aqui dentro do laboratório, quando você vê esse padrão, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, o HV ficou negativo, toda vez que o átrio, até o QRS seguinte, for maior que 150 milissegundos, isso é diagnóstico de via acessória decremental. Um outro achado dentro do laboratório de eletrofisiologia, que tem que ser lembrado, por que ele tem que ser lembrado? Porque você tem que afastar, por exemplo, às vezes o paciente ele vem para fazer a ablação com diagnóstico de uma via anteroseptal, que é o principal diagnóstico diferencial, que são as vias fascículo-ventriculares. Qual que é a marca dessas vias? Você tem um HV fixo para diferentes graus de estimulação. Mas mesmo o HV sendo fixo, a depender dos extras estímulo, do extra estímulo lateral que você liberar, você pode ter eventualmente um bloqueio da via fascículo-ventricular, como nesse caso. Você vê que o AH aumenta, bloqueou na via fascículo-ventricular, o que acontece com o HV? Ele aumenta de 29, que ele era fixo, e foi para 45. Esse aqui é um exemplo nosso, de alguns anos atrás, que a gente levantou a hipótese, temos que publicar isso aqui, de uma via riciano-ventricular. Esse paciente ele não conseguia identificar o risco do paciente, né? E fazendo esse estímulo ventricular atrial, né, chegava um momento que a gente conseguia dissociar um potencial que estava colado do ventrículo, e a gente via que isso aqui, na verdade, era o RIS. Essa condução, quer dizer, do RIS para o ventrículo ser tão rápida, a gente não pensou que isso aqui pudesse estar saindo do fascículo, mas que, na verdade, podia ser um circuito muito pequeno que ligasse diretamente o sistema de condução ou as porções distais do sistema de condução diretamente ao ventrículo. A importância de fazer isso aqui é semelhante à via fascículo-ventricular, quer dizer, esse paciente ele vem para fazer a ablação de uma via anteroseptal e a gente via que ele tinha uma condição aqui que é bystander, né? Não participa de circuito nenhum, mas que a gente diferenciou de uma via fascículo-ventricular porque esse HV, na verdade, ele é negativo, a gente não conseguia identificar ele estava colado dentro do ventrículo, depois a gente pode até abrir isso aqui para discussão. Esse exemplo aqui, eu acho que ele é bastante interessante, né? Você tem uma via acessória decremental, a gente tem um HV aqui negativo, né? E morfologia de bloqueio de ramo esquerdo em V1. E a gente vê que subitamente o circuito ele acelera. A taquicardia ela vai de um ciclo de 325 para 275, né? E a gente vê aqui no catéter do RIS que o intervalo VA ele vai de 210 para 110, mas que o VH ele também encurta, ele vai de 160 para 110. Eventualmente, o que pode ocorrer durante essas taquicardias
atriofasciculares, né? Eventualmente você pode ter bloqueios na alça anterógrada do circuito, na alça retrógrada do circuito, por exemplo, do ramo direito, isso aqui pelo ramo esquerdo, e eventualmente você mudar o ciclo da taquicardia. Você vai ver que embora o AA ele não mude, o VA ele vai mudar. Isso ocorre não porque o paciente tem múltiplas vias, às vezes, isso ocorre porque o paciente pode ter um bloqueio localizado no ramo direito retrogradamente. Isso aqui eu coloquei também mais por conta do pessoal que vai prestar a prova, né? Como que você diferencia uma via atriofascicular de uma via nódulo fascicular, né? Atriofascicular é um circuito reentrante que o átrio ele participa da taquicardia, então você tem que lembrar que as vias nódulo-fasciculares elas sempre vão entrar no diagnóstico de qualquer taquicardia de QRS estreito ou largo com HV negativo, que você tenha dissociação ventriculoatrial. E por conta disso, quer dizer, se a nódulo fascicular ela pode dissociar, se você liberar extraestímulo atrial septal, você vai resetar a primeira, que o átrio participa da taquicardia, mas não vai resetar a segunda. Então, é uma forma de você fazer a diferenciação. Nesse sentido, isso aqui é um exemplo nosso também de alguns anos atrás, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Por exemplo, esse paciente que ele tem um flutter, a gente vê aqui os primeiros 2 batimentos. O paciente tem o átrio, o riso QRS, o átrio, o riso QRS. De repente, a taquicardia muda. Ele vai para uma taquicardia com uma morfologia de bloqueio de ramo direito com o eixo desviado para a esquerda. O diagnóstico desse paciente foi de uma taquicardia fascicular, trigada por um flutter comum. A gente vê que o HV ele ficou negativo. Então, você pode ter, eventualmente, circuitos combinados, né? Arritmia atrial trigando a arritmia ventricular. E com relação à estimulação atrial rápida, diferenciação para fazer diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS largo, se você tem uma taquicardia de QRS largo e, eventualmente, você consegue fazer uma sobreestimulação por uma frequência atrial mais rápida, se o padrão de resposta for ABVA, você vai confirmar que isso aqui é uma taquicardia ventricular, como nesse exemplo aqui. Você está estimulando o átrio, você interrompe a estimulação, vem um V, na sequência vem outro V, isso aqui é diagnóstico de uma taquicardia ventricular. Se o padrão de resposta é AVA, isso aqui é uma taquicardia antidrômica ou ortodrômica com aberrância, ou esse paciente tem múltiplas vias acessórias. E, por fim, se o padrão de resposta for AAV, isso aqui é um circuito que não depende do ventrículo, é uma taquicardia por reentrada nodal com aberrância. Por exemplo, aqui a gente tem um paciente com uma taquicardia de QRS largo, morfologia de bloqueio de ramo direito em V1, com HV negativo. Você consegue encarrilhar pelo átrio. O padrão de resposta é AVA. Você afastou que isso aqui seja uma taquicardia ventricular. Por outro lado, você tem também uma taquicardia de morfologia de bloqueio de ramo direito em V1, com HV positivo. A gente vê que tem um RIS aqui enorme. Você libera um extraestímulo no átrio direito alto com a junção refratária. Você antecipa o RIS e antecipa o ventrículo dentro do mesmo ciclo. Isso aqui o pessoal descrevia antigamente como fenômeno da captura exata. Isso aqui confirma que você tem uma taquicardia supraventricular, né? Você saberia só olhando o RIS, mas aí você confirma que tem uma via acessória e que ela participa do circuito da taquicardia. Esse aqui é um exemplo nosso, mesma coisa, morfologia de bloqueio de ramo direito em V1. Você tem um catéter no RIS e no VD, e o RIS ele é negativo. A gente não está visualizando o RIS. Aqui tem um conceito importante, que toda vez que você tem uma taquicardia de QRS largo, que você não visualiza o RIS, você não fala que você está liberando extraestímulo atrial com RIS refratário. Você diz que a junção está refratária. Porque o RIS você não está vendo. E como você sabe que a junção está refratária? Você tem que liberar um extraestímulo atrial tardio e você já tem que ter visto o átrio no catéter do RIS, porque aí você confirma que essa junção está refratária. E aqui a gente vê o mesmo fenômeno que a gente viu no eletro anterior. Por exemplo,
Você tem uma taquicardia de QRS largo com HV negativo. Você liberou um extraestímulo atrial no seio distal. Você antecipa o ventrículo dentro do mesmo ciclo da taquicardia e antecipa o átrio do RIS. O que isso significa? Que você está dentro do circuito. E isso aqui também é o fenômeno da captura exata. Você está liberando extraestímulo atrial com a junção refratária, antecipando ventrículo e átrio dentro do mesmo ciclo. Portanto, você tem uma taquicardia atrioventricular, você resetou a taquicardia, então a via participa do circuito e você afastou que isso aqui seja uma taquicardia ventricular. O outro detalhe é que se você olha aqui o eletroperiférico, você não aumenta o grau de pré-excitação com esses extraestímulos, o que frequentemente você encontra nas taquicardias pré-excitadas do tipo bystander, quando você tem TRN ou TA e vai liberando esses extraestímulos, eventualmente você modifica o QRS, o eletroperiférico. Aqui é o que eu já expliquei, eu só não vou estender para a gente conseguir discutir os traçados. Esse aqui é um caso nosso. Eu queria saber se alguém quer dar opinião do traçado aí. O catéter está no seio coronário, você tem uma paciente em ritmo sinusal, ativação aqui de proximal para distal, de repente ocorre uma extrasístole e inicia essa taquicardia. Quer falar, Cris, ou algum dos residentes? Aí a gente vai discutir caso nosso agora, são 4 casinhos, mais para discutir as manobras e etc. Alguns residentes. Você muda a sequência de ativação do átrio, né? Fica uma ativação excêntrica. Ok. Isso. Faltou o catéter no RIS, né? Mas Sugere realmente tem essa ativação do seio coronário distal. Faltou catéter no RIS, mas só olhando isso aí, dá para sugerir alguma coisa, não? Sim, uma reentrada AV por via esquerda, né? Ok. Tem um detalhe aqui que é interessante. Isso eu ia falar, esse primeiro batimento ele tem fusão, né? Ele tem fusão, mas ele poderia ser aberrância, né? Mas pode ver que ele tem ele parece fusão, ele talvez tenha alguma coisa diferente anterógrafo, por isso que o catéter no RIS faz falta aí, né? Okay. Não sei se uma raia, alguma coisa assim, né? Na sequência, aquilo foi colocando o catéter do seio. Na sequência, liberando a extraestímulo atrial isolado, aconteceu isso aí. Alguém quer descrever o traçado? Não? Não aparece o RIS, né? É o mesmo comportamento que faz uma fusão, primeiro batimento. Você tem o primeiro batimento. Primeiro batimento o RIS some. O RIS some. Ele tem uma outra. Aqui tem RIS. Ele deve ter uma outra via, uma via anterógrada, tipo uma raia, alguma coisa. E aí ele desce por essa via retada e sobe por uma via lateral esquerda. Exato. Você tem a estimulação contínua para ver o RIS entrando? Eu não pus no começo, senão ia perder a graça. Na verdade, né, isso exatamente, quando você dá o extraestímulo atrial, a gente vê que ele conduz o SQRS é bastante longo, poderia ser um decremento no nó, mas a gente sabe que não é, porque o HV é negativo, né? E o grau de pré-excitação ele aumenta. E aí, quando a gente faz... Mas se fosse aberrância, ele não faria aquela transição. Se fosse aberrância, ele é ramo esquerdo direto, ele não faria aquela fusão ali, né? Por isso que mostra que deve ter alguma outra coisa, né? Que quando ele aberra, não existe meia aberrância, né? Se tem uma meia aberrância, fusão, é porque se tem uma meia aberrância, é porque está fusionando com alguma outra coisa, né? Mas existe vem quebrando o ramo, né, Cris? Existe graus diferentes pode ter aberrância e frequência independente. Né? Exatamente. Não é tudo ou nada, né? Não, mas desse jeito assim, isso é fusão mesmo, né? Esse batimento sugere uma fusão, né? Sugere parece fusão, não, tudo bem, pode ter um... Vai supor que seja uma via decremental, tipo uma Heim. Uma Heim mesmo, às vezes você fala, tá negativo, mas às vezes a gente perde o RIS, né? Mexe o cateter, muda pelo padrão. Mas tá bem bonito esse RIS aqui. Na sequência dá para demonstrar isso. Mas a hipótese mais forte é essa mesmo, né? Uma condição retrógrada, claramente mostra que o componente retrógrado é uma via lateral esquerda e o componente anterógrado é decremental, ele se mantém com o intervalo longo,
e com padrão ou de bloqueio de ramo, ou que aqui parece um bloqueio de ramo que seria atípico, né? Seria mais um padrão ventricular. Então, sugere fortemente que seja uma via tipo uma Heim. Certo. É exatamente isso que o Dr. Maurício falou. Aqui é fazendo a estimulação atrial contínua, né? O que a gente vê, então? A gente vê que tem um aumento progressivo do intervalo AH e que o HV vai ficando negativo. O estímulo até o início do QRS, ele progressivamente aumenta até que você tenha a pré-excitação máxima. Essa pré-excitação máxima ela é exatamente semelhante ao eletro da crise, e esse aqui é um mecanismo, que é um exemplo do nosso grupo, que o impulso está subindo pela via lateral esquerda e descendo por uma via acessória posteroseptal, que nesse caso tinha um comportamento decremental. Uma coisa que eu não quis te interromper na aula, deixa eu só falar. Para ver uma Heim, o mais fácil de ver aquela entrada do RIS não é nem na estimulação contínua, não é extra-estímulo decrementando, que aí fica bem claro. Provavelmente aquele exemplo que tu mostrou era com um extra-estímulo. Acho que fica mais fácil de ver do que o contínuo. Tu vai no contínuo, decrementando, fica mais fácil de ver o RIS entrando no ventrículo e precitando. Ver no contínuo, né? Esse aqui, Cris, que está A, B, C e D, é contínuo, viu? É contínuo. É contínuo, mas é no que eu fiz o corte para não ficar de ver. Mas no exercício fica muito fácil de ver, porque daí tu vai vendo, faz o ciclo básico 600, 650 para não precisar tanto, ou isso depende. E aí tu vai entrando, tu vai vendo entrar. Eu acho que é mais fácil de ver do que até o próprio contínuo, né? Mas é óbvio, funciona do mesmo jeito. Ok. Só uma dúvida. Naquele discussão anterior, se o catéter do VD está no ápice, ele parece que é mais precoce que o ventrículo do RIS. Daria para dizer que é uma Heim atrioventricular e não atriofascicular, por isso? Putz, Rodrigo, você sabe que você me pegou porque eu não sei te falar se esse catéter está na ponta, entendeu? Tá. Então, vai ser puro chute. Mas aí já não tá, né? Naquele ali já não tá. É que eu não sei te falar, se está na ponta do coração. Ah, não, tá. Tá mais precoce. Só que eu VD proximal que distal, né? Não, VD distal. Bom, agora um outro caso. Um paciente de 16 anos de idade, ele foi encaminhado para estudo eletrofisiológico por palpitação paroxística. Os intervalos básicos eram normais. A estimulação do átrio direito alto não teve arritmia. E quando se estimulou o ventrículo, a gente observou a seguinte arritmia, a seguinte taquicardia. Alguém quer descrever isso aqui, não? A gente tem aqui a estimulação ventricular, né? Esse catéter está no seio de proximal para distal, esse catéter no RIS e esse catéter no VD. Eu apostaria numa TRN, alguma coisa assim, que pode ver que ele está encarrilhando aquele átrio, depois alonga, o último átrio é uma resposta VAV, né? E não, se bem que o VA... O catéter do RIS, Cris, ele está no RIS, tá? Tá. Não, tudo bem. Eu tô pensando no retrógrado, por enquanto. Coloquei mais uns achados aí para ficar mais fácil visualizar. Uma TRN precitada, talvez. Mas baseado no quê? Não, isso. Essa resposta do... Lembrando uma TRN em comum, o RIS está dentro, né? VAV, e aí o RIS é negativo. A subida por uma TRN em comum e a descida por uma descida precitada. Mas o RIS está dentro, né? Isso, então, precitada. Precitada, não comum. Mas eu acho que sim. Ou pode ser uma TV com condição VA 1:1 também. No começo parece que tem manobra? Tem outra manobra? Não. Tem sim.
Dá para afastar alguma coisa? E o PPI é longo, né? O PPI é longo. Eu acho que a gente falou nota... ali, a favor do retrógrado terreno. O início da taquicardia sem o ventrículo, não é isso, Morredini? Aqui no começo. Então, talvez a gente já... O ventrículo não é necessário para fazer a taquicardia aqui, para começar a taquicardia. Então, talvez a gente já afaste taquicardia atrioventricular, né? Seria mais... Aqui dá para afastar TA também, né? Isso, TA também. Uma TA para uma via bystander, porque o HV é negativo, né? Sim, com certeza não. Não sei. Bom, então, um ataque de QRS largo, um HV negativo com condição 1:1, tá? A resposta foi VAV. Então, teoricamente, aqui, se for afastar alguma coisa, dá para afastar uma taquicardia atrial conduzindo para uma via bystander, né? Pelo mecanismo de gatilho aqui. O HV era negativo. E aqui, a gente tem a mesma taquicardia, catéter de seio proximal para distal, e aí a gente fez isso aqui. Alguém quer descrever a manobra e o achado? É uma estrativo atrial que não é... O riso não está refratário aí, né? É aquela manobra que você escreveu, né? Mas já tem o átrio no riso, ele é tardio. O batimento é pré-excitado, né? Que é um HV curto aqui. Então, O HV negativo. Atrial, no átrio, HV negativo, O padrão seria algo lá, se fosse uma via. A gente tem que sempre imaginar o que pode ser. Imagina que seja uma taquicardia antidrômica para uma via lateral esquerda, descendo pela via lateral esquerda. Aqui parece, o padrão seria esse. A sequência de ativação aqui é nó, né? Seio coronário proximal distal, e depois ventrículo. Poderia ser uma antidrômica. E para demonstrar isso, dando essa no átrio distal, e aqui a condução está refratária. Então você captura, né? Você puxou aqui. Isso. Puxou o ventrículo. Acho que não puxou, né? Puxou o compensatória, não é? Puxou Acho que não resetou, né? Mas não resetou o ciclo atrial, então não havia... Não resetou. O átrio aquele 320, na verdade, seria uma pausa não compensatória se for medir o seio, né? Então não resetou a taquicardia. Mas você puxa aqui, não? O ventrículo puxado. Puxa o ventrículo, exato, mas não puxa o átrio. O ventrículo sim, mas o HH não. Provavelmente havia bystander. Poderia ser, então, poderia ser bystander, né? Você demonstrou que tem uma via anômala. Aí faz fusão, né? É verdade, que ele falou, né? Que quando faz fusão na estimulação heterógrada, porque a via é bystander. Exato. Exatamente isso. Deu extraestímulo atrial tardio, né? Quer dizer, a junção está refratária, antecipou o ventrículo, mas não mexeu no átrio, né? Então, não teve captura exata. E a outra coisa aqui é que o grau de pré-excitação aumentou, né? Então, não é uma antidrômica verdadeira. A via está bystander, né? E como você deu o extraestímulo atrial aqui com a junção refratária e antecipou o ventrículo, você afastou que é TV. Então, afastou que é TV e afastou que é uma antidrômica pura, é o que o Cris falou no começo, é uma taquicardia por entrada nodal mesmo, e aí tá a demonstração. Rodine. Doutor Maurício. Esse é o caso do André, que publicou... Esse mesmo, do André do Carmo. Eu lembrei do cara. Não é comum, esse é um dos casos que o André do Carmo publicou. Bem raro. Aí, fez a ablação da via acessória, né? Que era uma via lateral esquerda, e na sequência eles induziram uma taquicardia por reentrada nodal, que se a gente olhar o átrio do seio coronário, ele vem antes do átrio do RIS. Então era uma taquicardia por reentrada nodal na forma incomum e que ativava a via acessória lateral esquerda da forma bystander, não ativação passiva. Aqui é um outro caso, uma taquicardia de RP linha longo, né? E essa foi a indução da taquicardia. Todos esses exemplos aqui que eu estou mostrando são nossos, né? Alguém quer comentar a indução? É uma estimulação contínua com VA longo que induz a taquicardia. Ok.
E aí engata taquicardia, Vai taquicardia. descrevendo batimento a batimento, fica mais fácil, didático para entender o que acontece. Ok. Esse batimento aqui, o ventrículo não deu átrio, né? Na verdade, foi um batimento... Isso, ele não capturou o átrio ainda. Porque ele tá isorrítmico, né? Isso. É. Aqui Tá Pode falar. O segundo batimento ventricular, aparentemente, ele que inicia a taquicardia, né? Com VA longo. Então, teoricamente, dá até para dizer que foi um extraestímulo ventricular isolado que induziu a taquicardia, né? VA. V. O primeiro tem fusão, então ele bloqueou no nó. O segundo ele penetrou no nó e aí induziu a taquicardia. Esse ciclo parece mais longo do átrio, na impressão ou não? É igual. O A, o terceiro A. 1, 2, 3. Ele é mais longo. Ele é longo, né? Ele é longo. Isso. Mas ele é mais curto que o sinusal, né? Ele já é uma captura da estimulação ventricular. Aquela primeira tem fusão, pode ver que o QRS é fusionado. Então ele bloqueou no nó, tá? Ele não chegou. E o primeiro que capturou o nó subiu. Tá? Então... E esse aqui, o segundo... Primeiro que entrou no nó e induziu a taquicardia. Esse tendo um Cumel também, né? O segundo QRS, que é largo, ele induz a taquicardia, porque o terceiro QRS aqui, ele não capturou o ventrículo, tá vendo? Já nem capturou mais, As outras estimulações, a taquicardia está mais rápida. Tá certo. Então, a gente já afastou que isso aqui seja uma taquicardia atrial, né? Sim. Que a resposta aí foi VAV da indução. Então, tem uma taquicardia aí de RP' longo, né? E a sequência de ativação do seio coronário proximal para distal, catéter no RIS e no ventrículo. Aquele último traçado, Morredini, antes desse, é importante também ver que esse segundo estimulação ventricular, a morfologia da P ainda não é negativa. Então ele ainda não usou a alça retrógrada do circuito aqui. Correto. Deixa eu observar também. O segundo. Isso. A taquicardia só inicia como ela é aqui depois da primeira P negativa. Sim, né? Eu só tenho dúvida que tem muita P ali, né? Eu não sei como eu acho que tendo catéter é difícil de ver. Com certeza o segundo QRS com certeza não induziu, mas o terceiro acho que já... O intervalo entre o primeiro, segundo e o terceiro A, se isso aqui ainda não era um ritmo... Eu acredito que seja sinusal ainda. É sinusal ainda. É sinusal e foi uma coincidência, talvez. Uma coincidência. O átrio aqui está conduzindo para o ventrículo, né? Isso. Pode ser, Isso. Concordo. Só que o fato de ter penetrado fez o retardo para induzir. Provavelmente ele modifica o nó AV e aí ele dá condição para entrar em taquicardia. Exatamente. Ele faz um bloqueio oculto em algumas fibras e ele dá um retardo para sustentar a taquicardia. É bem observado mesmo. Tem razão. Então, retiro o que eu falei. Então, não afasta TA, né? Se começou com AV, pode ser TA ainda. E aí tem que medir aquele AA mesmo, o AA, os dois primeiros AAs, para ver se encurtou ou não, mas eu acho que sim. É bem observado mesmo. Bom, exatamente. Nem tinha prestado atenção nisso, vocês viram. Aqui a taquicardia de RP' longo, né? E aí o que foi feito na sequência foi encarrilhar o átrio, né? Encarrilhando o átrio... Átrio não, ventrículo? Desculpa, o ventrículo, doutor Maurício, tem razão. Encarrilhar o ventrículo. Encarrilhando o ventrículo, a gente teve essa resposta aqui, se alguns dos residentes quiserem comentar. Parece uma resposta V. É que aqui o átrio de lá que está encarrilhado, né? Então é o pseudo VAV isso aí, né? Pseudo VAV. Essa está mais fácil porque o Morredini colocou os intervalos aí. Intervalos. Já facilita. Exato. Bom, aqui é exatamente isso que o doutor Maurício falou. Se não colocar a medida, vira chute. Porque o cara bate o olho nisso aqui, ele pode dizer que é AA, né? E aí dá o diagnóstico errado de A. Então tem que ver o último batimento que encarrilhou. Se está o ventrículo com 500, você mede o último átrio que está com 500. Então esse aqui é o último batimento encarrilhado. A resposta é VAV. E aí nesse caso a gente afasta de fato a TA. Ótimo, esse exemplo está muito bom.
E aí, se a gente for fazer as continhas, né, daquelas regras lá, PPI menos o ciclo da taquicardia, quer dizer, o ciclo é 530, o PPI é 790. Então, isso aí dá 240. E você fala, bom, então isso aqui é uma taquicardia por reentrada nodal incomum, né? E se você mede o AH do ciclo de retorno, tá certo? Menos o AH da taquicardia e subtrai disso aqui, quer dizer, o delta H era 30, era 150 aqui o AH e aqui o AH 120. Então, o delta H é 30. Você faz a conta, dá 210. E aí você lança a mão de uma hipótese diagnóstica com isso, você vai pensar que isso aqui é uma taquicardia por reentrada nodal incomum, né? Mas esse exemplo aqui é nosso, ele é interessante por um motivo. As manobras que habitualmente a gente faz essas contas para dar diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal incomum, quando o RP' é longo, elas perdem o valor porque, eventualmente, quando você está encarrilhando, você pode estar decrementando numa via acessória que tem natureza decremental. E aí, quando você dá extraestímulo ventricular com a junção refratária, com RIS refratário, você vê a pós-excitação do átrio nesse exemplo aqui. Então, a conclusão que fica desse caso é para você, atualmente, tentar demonstrar que existe uma via acessória decremental e fazer extraestímulo ventricular isolado. Evita inicialmente as manobras clássicas, porque para taquicardia de RPI longa, o valor dela é mais baixo. Que é por isso que tem aquele monte de trabalho lá que a gente mostrou na aula, que é porque isso aqui dá errado mesmo. Então, eles lançaram várias coisinhas para tentar corrigir, mas mesmo assim, às vezes passa. Então, aqui após a excitação do átrio. Uma coisa que às vezes ajuda é a duração da onda P no diagnóstico diferencial, né? Então, por exemplo, você tem uma via acessória do tipo Kummel, então é descrito isso aqui, que se você tem um Kummel, por exemplo, a duração da onda P durante a taquicardia, ela é maior do que em ritmo sinusal. Por quê? Porque a via se insere no átrio. E quando você tem uma taquicardia por reentrada nodal incomum, como a ativação é septal, habitualmente a onda P da taquicardia, ela tem uma duração daí que ela é menor do que em ritmo sinusal. Então, é um achado do eletrocardiograma que às vezes pode ajudar. Aquela pós-excitação pode ser vista também no início do encarrilhamento, né? Quando está fazendo fusão, que tu mostrou nas áreas de transição, né? Pode, que aí tu só mostrou o fim. Para dizer que o encarrilhamento do ventrículo pode errar, mas se tu olhar como um todo, porque óbvio que tu vai descartar a TA e tu vai fazer esse estímulo ventricular com RIS refratário para afastar ou não via acessória. Mas tu pode ver também no encarrilhamento do ventrículo o início, que tu já pode ver essa pós-excitação, porque tu vai ter o RIS refratário no início quando tá fazendo fusão, né? Então, tu já pode ver essa pós-excitação no início do encarrilhamento, né? Não, com certeza. Na verdade... Então, aí é o fim, aí é o fim, não é o início, né? O que fica... Mas é legal, é muito bonito esse caso. Nunca olhar uma manobra isolado, né? Que se você olha só aquele achado, se ele não é reprodutível, às vezes passa. Quer dizer, o fenômeno, se ele existe mesmo, tem que ser uma coisa reprodutível e consistente. Você fazer várias vezes, sempre ver a mesma coisa, aí, quer dizer, provavelmente não vai ser uma coincidência, né? Então, aqui é um outro exemplo nosso, para mostrar aquelas zonas de reset. Só vou passar aqui, que acho que está estendendo muito. É uma taquicardia de QRS estreito, né? Quer dizer, a ativação é concêntrica, porque o átrio do RIS vem antes do seio coronário, e ela é supraventricular, porque o HV é positivo. Você induz essa taquicardia, né? Que é o clássico da gente, às vezes, ficar na dúvida se é uma taquicardia por reentrada nodal ou uma via acessória, é isso aqui. Aqui que a gente acaba lançando mão das manobras. Só que muitas vezes você vai lançar a mão da manobra e a taquicardia interrompe. Por exemplo, aqui. Se você prestar atenção, quer dizer, você vai fazer o encarrilhamento ventricular, logo no primeiro batimento que captura, esse batimento aqui é fusionado. Se tem fusão, por definição, o RIS tem que estar refratário. E aí você olha que o RIS aqui está refratário, e na sequência você já não capturou o átrio. Então, quer dizer, você já, na hora de encarrilhar, embora você não tenha feito grandes manobras, você já tem o diagnóstico. Você sabe que é uma via acessória, que ela existe uma via acessória e que ela participa do circuito, né? Porque você interrompeu a taquicardia sem capturar o átrio.
Então, aqui você já confirmaria o diagnóstico. Aqui é um outro detalhe, aqui quando a gente está liberando extra-estímulo ventricular com risco refratário, que é só que, às vezes é importante, você viu, né? Aquele caso do André, ele mostrou que você tem que ter o reset, né? Se você não tem o reset, pode ser bystander. Então, em alguns casos, por exemplo, o que significa resetar, né? Se você deu um extra-estímulo ventricular e antecipou o átrio, resetar significa que você tem que ter obrigatoriamente no ciclo seguinte uma mudança. Se o AH era 150, você tem que ter ou ele tem que aumentar ou ele tem que diminuir. Alguma coisa tem que acontecer, você tem que interferir no ciclo seguinte. Isso aí é o significado de você resetar um ataque cardíaco. Isso à distância, né? Se for medir no local, a pausa é não compensatória, né? Se tu mede a distância, ele vai interferir ou não, ou se no local a pausa não é múltiplo, né? Não necessariamente é múltiplo, concorda? Tá, esse que é o conceito de reset. A pausa não compensatória está medindo no local, tá? Então, significa que seria o 2 AAs, essa pausa, como uma extrasístole interpolada. Se ele interpola, ele não resetou. Agora, quando tem a pausa compensatória, significa que ele mais ou menos, eu me confundi um pouco, né? Tranquilo. Mas assim, a pausa não é a diferença do múltiplo. Se tu medir dois complexos envolvendo o estimulado e ele se mantiver fixo, que foi o que eu mostrei no reset do NOAV para o tempo de condução material. Se tu mede 2 e ele continua fixo, ele não resetou. Se ele encurtou, é porque resetou. Quer falar, doutor Maurício? Não, tá ok, tá bem. Tá ok? Bom, e aqui, por fim, o último exemplo nosso, né, o paciente que ele vem com um eletro aqui sugestivo de uma via acessória localizada à esquerda, e a gente induz uma taquicardia, esse aqui é o catéter no RIS, e o HV é negativo, né? Então, algum dos residentes aí quer comentar esse traçado, o que ele exclui, o que a gente conclui? Aqui é Rodrigo. Então, uma taquicardia em formato de VRD, né? O fato do HV ser negativo afasta alguma coisa ortodrômica, pelo menos. Faz a hipótese das possíveis mecanismos, porque é sempre mais fácil você criar a hipótese do que pode ser e aí você exclui faz o diagnóstico com a manobra, entendeu? Tá. Quais são as hipóteses desse tipo de taquicardia aqui? Não, o HV ser negativo com QRS largo pode ser uma TV. Uma taquicardia QRS largo com morfologia de bloqueio de ramo direito, né? Direito. Pode ser aqui, pode ser uma taquicardia ventricular, pode ser uma taquicardia supraventricular com bloqueio de ramo e pode ser uma prestação ventricular, uma antidrômica. São as três possibilidades. Pois pelo fato do HV ser negativo, você exclui alguma coisa ortodrômica ali. Aí você já excluiu. Você já excluiu, não é exclui aberrância. Ramo nem ortodrômica. Aberrância. Então só sobrou TV miocárdio e antidrômica. Ou é uma antidrômica, não? É prestada, né? Não obrigatoriamente antidrômica, né? Uma taquicardia prestada, né? Isso. Aí, o fato de você dar um estímulo atrial e interromper a arritmia sugere que é mais uma reentrada atrioventricular, né? Não sei se prova, mas sugere com certeza. Alguém quer falar mais coisa aí? Bloqueou o componente anterógrado e deixou de sustentar o circuito, né? Esse extra-estímulo aqui, a junção está refratária ou não? Provavelmente tem, porque ele é bem tardio, né? Tem átrio no RIS, né? Tem átrio no RIS, exato. Então a junção está refratária. E aí você interrompeu. Então, com certeza é uma TAV antidrômica. Exato. Não tem HV na frente, né? Então não deve utilizar o sistema de condução, né? Se você deu aqui é uma dica também, ele tem BRD. Quando você está suspeitando da TAV, procura dar o extra estímulo próximo da onde você acha que está a via, né? Então aqui a gente deu no seio distal. Se você não capturou bem, só olhar o próximo batimento que já dá para ver que está precital aí, uma via. Sim. Não, com certeza. O diagnóstico aqui é óbvio, mas a ideia é mais discutir. Não, pode ser bystander. Poderia ser uma arritmia atrial com uma condução AV por uma via acessória bystander, né? Poderia, mas ela não é bystander. Mas aí mostra que tu...
Que ele faz parte. Você interrompeu a taquicardia sem capturar o ventrículo, né? Então você mostra que você existe a via e que ela participa do circuito, não pode ser bystander. Isso. É igual você interromper um ataque supra sem capturar o átrio. Ela existe e participa. Então aqui você tem certeza que o mecanismo é esse. Né? Mas poderia ser uma TA que tu interrompeu, né? Hein, Morra? Poderia ser uma TA que tu interrompeu com a estimulação atrial, né? TA eu acho que não, Cris, que você não capturou o ventrículo exatamente naquele momento. Então, mas tu não precisa capturar o ventrículo para interromper uma TA. Mas seria uma coincidência, né, de você interromper as duas coisas ao mesmo tempo. Óbvio, e teria uma captura do ventrículo. Ele desceria para o ventrículo também, né? Poderia ser coincidência. Legal. Bom, era isso. Eu acho que ficou meio longo, mas... Acho que é legal. Eu acho que ficou muito bom, Morridini. Mas eu acho isso, sim, para quem sabe, parece fácil, né? O problema é para quem não sabe, principalmente que você tem um traçado demora um pouquinho para você entender. E dá uma certa aflição, ainda mais em estar em público, então as pessoas ficam aflitas de poder fazer diagnóstico e tal. Então, eu acho que tem algumas coisas comentários em relação a isso. Primeiro, eu acho que a sua apresentação foi ótima e os exemplos são muito bons. Talvez o ideal fazer, primeiro, trata do assunto das taquicardias com o QRS estreito, entendeu? E depois, numa outra apresentação, trata do QRS. A gente já divide isso, tá? Para facilitar e para dar mais tempo, para você colocar o exemplo, discutir, analisar o traçado, como vai, como é que você olha. Porque alguns traçados você passou meio rápido. Então, para quem sabe é fácil, mas para quem não sabe, aquilo ali é extremamente complexo. Então, talvez repassar com mais calma e dividindo os temas. A outra coisa, eu sempre fiz isso, não sei se é correto ou não. Eu, em geral, quando eu comecei a lidar, a gente não tinha todas essas manobras que vocês têm agora. Então, a gente olhava muito o eletro. Então, eu sempre, quando induzo a taquicardia, eu olho o eletro e faço as hipóteses diagnósticas pelo eletro, da indução. E aí, então, o que é? Isso aqui é um ataque sub, QRS estreito, QRS largo. Pronto, QRS estreito. Ou QRS largo. QRS largo, com essa morfologia, quais são as possibilidades? Como ali o último comentário que eu fiz. Então, você divide. Tem duas ou três possibilidades. Aí é que eu acho interessante, uma vez que você faz a hipótese dos possíveis diagnósticos, você escolher qual seria a manobra adequada para fazer o diagnóstico diferencial, entendeu? Então, eu acho que talvez nas próximas, talvez em discussão de casos que a gente possa ter com os residentes aí, separar os casos para discutir, aí a gente vai fazendo dessa forma, coloca qual é a hipótese é tal, são tais hipóteses, 1, 2, 3, essas são as possibilidades. Qual é o método mais adequado? Qual a técnica? É jogar essa cisto no ventrículo complementar? É fazer o entrainment do átrio, fazer o entrainment do ventrículo, entendeu? Para tentar otimizar as manobras, as pessoas pegarem a rotina de que manobra usar em determinadas situações. Porque às vezes eu percebo lá, a pessoa começa a fazer uma série de manobras ao mesmo tempo. Vou fazer A, B, C, D, e às vezes cria uma certa confusão em que manobra da informação que se tira da manobra. O que você acha? Um comentário que eu queria fazer, na verdade, assim, acho que isso é perfeito, mas assim, que eu até falo para eles, eu acho que a manobra que tem que saber e que tem que fazer em todos os procedimentos, e eu acho que tem que ser a primeira manobra é o encarrilhamento do ventrículo. E com o encarrilhamento do ventrículo consegue quase 95% das vezes já matar o diagnóstico. Vai ver a resposta, vai ver aquela fusão no início, e fazendo, eu acho que tem que ser, é uma manobra que tem que fazer, é a que tem que saber bem feita, saber fazer bem feita, e começando por essa manobra, tu já tem já clareia 90%, 95% das vezes. E outra coisa que eu sempre comento com eles, eu acho que na hora de aprender e de ver a aula, e por isso que eu acho que a aula do Mundinho está perfeita,
não é decorar, é entender a manobra e fazer o desenho para entender, é o que ajuda a fixar mesmo a manobra. E eu acho que foi ótimo, é óbvio que fica muito longo, mas tem todos os desenhos, eles vendo isso, vendo o desenho, entende o porquê da manobra, muito mais importante que decorar a manobra. Mas eu acho que a manobra tem que saber bem feitinha, é o encarrilhamento do ventrículo, que 90 ou 95% das vezes já vai ter o diagnóstico olhando todo o encarrilhamento com essa manobra. O que eu pedi para o Rodrigo e a Marina é que uma coisa que ajudaria muito e que eu pedi, inclusive na época que o Rafael era estagiário, ele tinha uns rascunhos muito bacanas, muito bem feitos, e eu pedi para ele deixar para a gente e não quis deixar. Eu acho que isso é fundamental, principalmente para... Eu falei, vamos fazer uma coisa bem feitinha para ficar colado. Vocês lembram na época que o Dr. Souza entrava muito na sala? Ele tinha um monte de fotos, de coisas, porque na hora você bate uma dúvida, enfim, você olha e isso está aí. As manobras principais, pelo menos, estão aí. Então, isso ajudaria muito, porque eu estou vendo que tem bastantes estagiários que estão um pouco perdidos ainda com as manobras. E aí eu pedi para o Rodrigo e a Marina, um dia que estávamos fazendo as manobras, eu falei, vamos deixar bem feitinho e a gente cola isso nas duas salas. Então, todo dia, o estagiário olha, todo dia o estagiário, e nós mesmos, obviamente, assistente, olhamos, isso vai se tornar uma coisa rotineira e fácil de entender, até com esse desenho, como o Cris está falando, que o desenho é fundamental para poder entender. Mais entender mesmo do que decorar. Uhum. Isso. A gente estava até começando a fazer, doutora, eu e a Marina, aí o coronavírus interrompeu, mas vamos retomar as atividades, aí eu mando para a doutora dar uma olhada. Ótimo, aí você manda para nós todos, porque aí todo mundo faz acrescenta coisas, enfim, e aí o final vai ficar bem bacana para a gente deixar aí todo mundo poder ver. Ok. Na aula do Morridini já tem um monte dos desenhos, né? Isso, aí você pode aproveitar essa aula, Rodrigo. Vamos. Deve ter desenhado no PowerPoint, já tem muita coisa já desenhada, né? Talvez, Rodrigo, o que vale a pena, eu acho assim, o Dr. Maurício falou exatamente isso, mas você vê a quantidade de manobra que tem, né, para dar o diagnóstico, etc. E às vezes você não sabe tantos detalhes da manobra, você não lembra, mas o principal que você não lembra é qual que é a limitação da manobra. E que não tem só uma manobra que vai ser assim, vai jurar para você o diagnóstico. Então, eventualmente, ver qual a situação clínica e separar por condições para você usar a manobra, né? Por exemplo, taquicardia com VA de 0, a gente vai usar isso, isso e isso. Taquicardia com VA, com RP maior que o PR, a gente usa isso. Agora, se for o RP linha longo, não, agora a gente só pode usar esta. E quando o QRS for largo, e aí fazer uns algoritmos nesse sentido. Talvez você consiga separar, assim, porque eu acho que o mais importante é você saber qual manobra você usa numa situação clínica. Porque tem algumas manobras que são conclusivas. Ela dá o diagnóstico do mecanismo. Outra manobra, ela afasta, ela exclui. Exclusiva, né? E algumas criam possibilidades. Então, eu acho que entender quando usar uma ou outra manobra seria interessante. Mas isso tem que praticar. Eu acho que tem que fazer mais. Claro. Tem que aproveitar. Eu acho que a gente já está fazendo muito mais fazendo e praticando mais, e isso torna as coisas mais fáceis, né, de entender. Lembra que a gente, até um tempo atrás a gente não fazia, né? Chegava, isso é TRN e começa a queimar, né? Sim, isso. Induzia TRN e não fazia manobra. A gente agora deixa os estagiários brincarem um pouco aí, diríamos, com as manobras, justamente para poder praticar, né? Só que o que a gente tem visto ultimamente é que tem vários estagiários que não sabem nem as manobras básicas, como fazer uma manobra de giro refratário. Por isso que eu pedi para Rodrigo, até para ajudar, porque essa aula de Morridini foi fantástica, obviamente, mas ficou aqui e depois o pessoal, se não olhar, se não treinar, se não ver, não vai conseguir fazer. Se tiver uma coisa lá, como sugeriu o Morridini, tipo, para tal taquicardia, essa manobra, essa, e depois
ver qual que é a manobra, como se faz, eu acredito que vai ser mais fácil para os estagiários. Falei, entender, não decorar essa, para isso Não, entender, óbvio. Ou por que eu faço essa manobra para isso, né? Óbvio, isso é mais importante do que não, vou ver na minha lista lá qual que é a manobra que eu vou fazer. Não, eu vou entender por que eu estou fazendo essa manobra e o que eu quero afastar ou confirmar, né? Mais do que decorar, né? A gente vai retomar aqui, eu vou dar um feedback aí dessa semana ainda.